Capítulo 2. 10:1. Os anos que se seguiram reforçaram a ideia de que meu pai jamais seria o homem que eu desejava que ele fosse. Ele continuava chegando bêbado, quebrando coisas, gritando. Às vezes eu tentava ignorar, outras apenas aceitava como uma parte inevitável da vida. Mas um momento específico ficou cravado em minha memória, trazendo sentimentos contraditórios e revelando um lado dele que eu nunca tinha percebido. Era fim de tarde quando uma vizinha bateu à nossa porta. Sua expressão era preocupada e suas palavras foram rápidas. Seu pai está na rua. Ele precisa de ajuda. Eu e Leonardo nos entreolhamos, sem saber o que esperar, e corremos para ver o que havia acontecido. A rua de terra estava empoeirada e parcialmente deserta naquele momento. Lá estava ele, caído na calçada semi-inconsciente. O chão ao redor estava sujo e algumas pessoas espiavam de longe, murmurando. Meu pai não estava bêbado, mas algo claramente estava errado. Ele era grande e pesado e foi um desafio levantá-lo. Leonardo e eu colocamos nossos ombros embaixo de cada braço dele e o apoiamos pelos braços, puxando-o com esforço. Nossos pés arrastavam a terra, enquanto o peso dele nos desequilibrava a cada passo. Sentia meu rosto queimar de vergonha, sabendo que os olhares curiosos estavam sobre nós. A situação era constrangedora, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele precisava de nós. Levamos meu pai para dentro de casa rapidamente, sem dizer uma palavra. Assim que o colocamos na cama, ele se virou para mim, com os olhos cansados e a voz rouca. Se eu morrer hoje, Lucas, ninguém vai se importar. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Era a primeira vez que eu o via tão vulnerável, tão aberto. Por um instante, ele não era o homem raivoso e distante que eu conhecia, mas alguém derrotado pelo peso de sua própria existência. Senti um aperto no peito, mas não sabia como responder. Nossa família nunca foi de abraços ou demonstrações de afeto. Eu te amo era uma frase rara, quase inexistente. Talvez as dificuldades que enfrentávamos, somadas à maneira como vivíamos, tivessem nos moldado a ser pessoas mais secas naquela época. Depois de um longo silêncio, falei: "Você não vai morrer, pai. Vai ficar bem logo." Aquele momento ficou gravado na minha memória. Não foi apenas pela fragilidade dele, mas pela maneira como aquilo me fez enxergar algo novo. Ele estava doente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Naquele dia percebi que, por mais que ele errasse, ele também sentia dor, solidão e medo. Anos depois, por volta dos meus 19 anos de idade, enquanto o trabalho me ajudava a me distanciar cada vez mais da sombra que meu pai representava, recebi uma notícia que mudaria tudo. Ao chegar em casa, após um dia de trabalho, fui surpreendido com a informação de que ele havia sido levado ao hospital. Disseram que seu estado era grave e que ele estava internado na UTI. Naquela noite, estávamos em casa apenas eu, Leonardo e Laila. Minha mãe estava no hospital com ele, enquanto nós esperávamos ansiosamente por notícias. Eu sabia que UTI era uma divisão do hospital para pacientes em estado gravíssimo e não conseguia tirar isso da cabeça. Dormimos juntos no chão, em colchões finos com o rádio ligado para quebrar o silêncio opressor. Adormeci ouvindo o som do rádio, tentando não pensar no pior. No meio da noite, fui despertado abruptamente por uma luz muito forte invadindo o quarto. A intensidade era quase insuportável, como se aquela luz estivesse tentando atravessar minhas pálpebras. Ainda deitado, minha primeira reação foi chamar meu irmão, acreditando que ele tivesse acendido a luz. "Leonardo, apaga a luz", pedi com a voz trêmula. Leonardo, ainda meio adormecido, respondeu de forma confusa: "Que luz? Tá tudo escuro." Foi naquele momento que um arrepio subiu pela minha espinha. Assustado, levantei-me rapidamente e sentei no colchão. Olhei ao redor, mas tudo estava escuro. O rádio continuava tocando baixinho e o quarto estava tomado pelo silêncio da noite.
Por alguns segundos fiquei parado, tentando entender o que havia acontecido. Leonardo, sem dar muita importância, ajeitou o travesseiro e voltou a dormir. Ainda sentado no colchão, senti meu coração acelerar. Havia algo diferente no ar, como se uma presença invisível tivesse passado por ali. Respirei fundo, mas o desconforto não passou. Levantei-me e fui até a cozinha, buscando respostas para algo que eu sabia que não poderia explicar. O relógio na parede marcava exatamente 1:50 da manhã. Aquele momento parecia carregado de significado, mas eu não sabia qual. Bebi um pouco de água e depois de um tempo voltei para o colchão. O sono demorou a vir. Ainda estava agitado, com aquela luz forte e incompreensível gravada na minha mente. Poucas horas depois, minha mãe e minha tia chegaram em casa. O som da porta abrindo me despertou, e antes mesmo de ver seus rostos, soube que algo havia acontecido. Suas vozes quebraram o silêncio da madrugada, e suas chamadas acordaram Laila e Leonardo, que levantaram sonolentos. Minha mãe chorava, as palavras tremendo enquanto saíam de sua boca. Deus levou o papai. O grito de Laila ecoou pela casa. Ela repetia, não, 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 entre soluços desesperados. Leonardo abaixou a cabeça, silencioso, enquanto minha mãe tentava nos abraçar. Eu me sentia estranho. Não chorava, não sabia como reagir. Tudo parecia um borrão, como se não fosse real. O velório foi rápido, mas cada momento parecia se arrastar dentro de mim. Lembro-me de estar parado diante do caixão, olhando para o rosto dele, imóvel. Não era o homem que eu conhecia. Era um corpo, um vazio. Tentei buscar algum sentimento claro. Tristeza, raiva, alívio. Mas tudo o que eu sentia era um vazio inexplicável, como se algo dentro de mim também tivesse sido enterrado ali. As pessoas chegavam, prestavam condolências rápidas e se retiravam. Minha mãe estava ao lado do caixão, suas mãos cruzadas e os olhos perdidos. Laila chorava baixinho, enquanto Leonardo permanecia em silêncio, como se tivesse criado uma barreira para se proteger da dor. Depois que o enterro terminou e voltamos para casa, a realidade finalmente me atingiu. Ele se foi. Nunca mais o veria entrar pela porta, seja bêbado ou sóbrio. Nunca mais ouviria sua voz, mesmo que fosse para gritar ou reclamar. A ausência dele era palpável, um peso que eu não sabia que existia até que ele partiu. Foi ali, naquele instante, que chorei pela primeira vez. Mais tarde, minha mãe me contou a hora exata da morte dele, 1:50 da manhã, a mesma hora em que eu havia visto aquela luz. Por muito tempo me perguntei o que aquilo significava. Talvez fosse um sinal, uma despedida silenciosa que eu só compreenderia com o passar dos anos. A lembrança daquela luz, a cena dos policiais procurando a faca e o som da risada do meu pai quando devolvi as moedas depois de tentar comprar os doces na papelaria, ficaram comigo por muito tempo. Cada uma dessas memórias parecia uma peça do quebra-cabeça da minha infância, um lembrete de momentos que me moldaram de formas que eu só entenderia mais tarde. Com o passar do tempo, percebi o quanto a presença ou a ausência de um pai faz falta na vida de alguém. Ele não estava lá para me guiar, me aconselhar ou me ensinar, mas sua partida me mostrou algo que eu não compreendia na época, o valor daquilo que nunca tive. E mais importante, me deu um propósito, ser para os outros o que ele nunca foi para mim.